Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez é um prazer recebê-los aqui nesse nosso bate-papo. Hoje a gente vai ter a ilustre presença da professora Simone Tassinari. A professora Simone é professora de Direito Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre e doutora pela PUC do Rio Grande do Sul e é líder do grupo de pesquisa, vamos ver se eu acerto direitinho o nome, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Direito Civil, Constitucional, Família, Sucessões e Mediação de Conflitos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Simone é uma craque em Direito Civil, sempre nos encontramos nos eventos do IBD Civil, ela sempre brilhante, sempre um ótimo bate-papo, e eu tive o prazer de convidá-la e ela felizmente aceitou esse nosso convite para esse bate-papo. Há algumas semanas eu acompanhava uma live em que ela participava e ela comentou algumas coisas que eu achei extremamente interessantes sobre a perspectiva de algumas medidas que estão sendo utilizadas no Rio Grande do Sul e englobando a ideia do poder familiar como um todo. Então, para tratar dessa figura, dessa ideia, eu convidei a professora Simone, que vai trazer o tema pandemia e poder familiar, ações possíveis em prol da igualdade. E, desde já, até antecipo a todos que nos acompanham, são medidas que não são exclusivas para o período de pandemia, mas que ficam ressaltadas nesse período e que, acredito eu, possamos desenvolver melhor essas ideias para que elas tenham efetividade no período posterior, na nova realidade ou no pós-pandemia. Professora Simone, mais uma vez, muito obrigado por participar desse nosso bate-papo. Agradeço em meu nome pessoal e em nome da Universidade Federal da Bahia. E, por favor, a palavra é sua. Quero agradecer, Leandro, o convite, dizer para o pessoal que fico bastante honrada de estar aqui, né? E fiquem à vontade para fazer intervenções. Não sei como é que o grupo funciona, mas quero me explicar, dizer que eu gosto das informalidades e é nesse sentido que a gente vai construindo. Eu já vi que a Liz disse que podia ser mal, então a gente vai construindo assim. O Leandro me desafiou a falar, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que ele queria mesmo que eu falasse? E aí eu fiquei retomando algumas coisas que foram construídas, e a coisa mais impactante que eu vi acontecer nessa pandemia foram algumas questões bem significativas que vocês devem estar acompanhando relacionadas às questões de gênero. A Simone de Beauvoir tem aquela frase que quando vem as crises, os primeiros direitos a serem retirados são os direitos das mulheres, né? E das mulheres em situação de vulnerabilidade mais ainda. Então, assim, mulheres negras, mulheres indígenas, isso sem dúvidas. Mas eu imaginava que fosse ser tão flagrante e tão forte na nossa realidade, assim, tipo, a olhos vistos, pessoas defendendo coisas interessantes, assim, sob o ponto de vista de desigualdade muito fortes, e achando tudo muito normal e bonito. Então, vou citar algumas coisas. Número 1, textos defendendo que crianças têm que ficar aos cuidados maternos. Não sei se vocês viram isso, mas eu vi. E aí eu chorei. Eu disse assim, oi, por quê? Que tem que ficar nos cuidados maternos? É o ponto 1. Decisões judiciais determinando que a guarda da criança fosse transferida para o pai quando a mãe é a chefe do IAR em Miami. Não sei se vocês viram isso, né? A mãe era uma das chefes do IAR em Miami e a guarda foi determinada para o pai porque ela era uma chefe do setor. Pensando, se ela se casada, talvez a situação fosse diferente, ela pudesse continuar com a criança em casa. Fiquei me questionando isso. E aí, alguns projetos de lei, então, em especial o projeto 1627, que eu não sei se vocês viram, propondo a renegociação dos alimentos e uma proposta de até 30% de suspensão da executibilidade da dívida, em até 30% que o juiz podia fazer. Aí caiu pensando, pirei, desculpa aí, né? Mas, tipo assim, que isso, minha gente? Só um pouquinho, oi, como assim? Né? Se a gente tem uma circunstância de alteração do binômio, é óbvio que a gente vai ter uma alteração do binômio para aumentar a necessidade do lado também. Então, essas coisas começaram a me povoar. E aí, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas há pouco tempo atrás saiu uma reportagem na Folha de São Paulo. Eu quero ver se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui, janelas de aplicação. Tô aprendendo, tá, gente? Eu nunca usei esse treco aqui. Do lado do janela de aplicação, se não me engano, tem um outro lugarzinho que você clica as suas janelas e você escolhe qual você compartilha. Era isso, só que não tá aparecendo o meu treco aqui, a minha internet. Deixa eu ver se aqui tem umas cadeiras. Umas cadeiras, ok. Então, vocês enxergam? Conseguiram? Não. Ainda não compartilhou. Pare de partilhar. Não agora foi. Agora está. O que aconteceu? Teve uma reportagem na Folha de São Paulo que dizia algo assim, eu quero tentar baixar esse negócio. Alguma coisa no sentido de homens, promotores e advogados em home office se dividem para cuidar das crianças. Aí as mulheres ficaram furiosas, porque
E aí eu tenho que parar de compartilhar o bagulho aqui. Aí, tá, galera? Então, voltei. Voltei? Voltou. Tá. Aí as meninas está a partilhar o ecrã total. O que é o ecrã total? Não sei. Isso. Voltei. Deu certo. As meninas ficaram furiosas, acharam um abaixo-assinado, porque tem uma naturalização da falta de presença feminina nas profissões jurídicas. Então, existe uma série de contextos que esse grupo que tem uma questão de gênero significativa deve estar atento, né? Deve ter o olhar treinado e o ouvido treinado. Então, foi feita uma reunião, uma reportagem na Folha, dizendo o quanto os profissionais homens do direito estavam sobrecarregados com as rotinas domésticas para dar conta das suas questões. Só que ninguém disse das advogadas, das juízas, das promotoras e de tudo mais, né? A fraude do auxílio emergencial, vi. Então, assim, um negócio, assim, todos os dias alguma coisa que a gente precisa enfrentar. Isso é só o início, né? E aí, nesse contexto, vai me atravessando, tá, Leandro? Não, fica à vontade, professora. Tá. Tá? Nesse Ótimo. contexto, eu fui procurar algumas soluções, porque na minha cabeça tinha ali alguns problemas relacionados à pandemia, e não só relacionado à pandemia, mas relacionado principalmente ao período pós-pandêmico, né? Agora, o que a gente vai fazer daqui até depois, e depois o que vai acontecer. Então, eu dividi em 5 pontos para ver se vocês concordam da gente pensar sobre isso, né? O primeiro deles é as ações de convivência efetivamente, né? De como que as crianças estão convivendo nesse momento, com quem elas estão, quem está acompanhando as atividades de homeschooling delas, porque a gente precisa identificar que tem uma camada da população que está, sim, fazendo atividades à distância, mas tem uma outra camada da população que não está fazendo isso, porque não tem acesso e porque vai à escola, e a Bahia não é diferente do Rio Grande do Sul nesse aspecto, para receber a merenda. Então, as crianças que vão para receber a merenda, elas não estão recebendo alimentação escolar, estão em super vulnerabilidade sendo cuidadas por alguém. Então, a gente precisa dividir 2 aspectos dessa argumentação, né? Então, esse é o ponto 1, essa coisa aí da visita, com quem as crianças estão, né? E aí, em todos esses assuntos, eu identifiquei um discurso majoritário e um discurso cilada, ou um discurso oportunista desse assunto, né? Então, assim, então, o número 1. Aí, o número 2. O número 2 é a identificação efetiva de risco à saúde pública, né? Que é o momento que está sendo trazido, utilizado, e que sim, existe, e quais são os cuidados que a gente precisa ter. E nessa circunstância também tem um discurso que é efetivo, que é de efetividade, e um discurso que é oportunista do risco, que é oportunista a fim de não se responsabilizar pelas questões do poder familiar que lhes são atinentes. Depois, um item número 3, que seria a criança como vulnerável, né? E aí levantar uma questão relacionada a essa vulnerabilidade da criança, porque podemos ter, sim, crianças em situação de agravamento de risco. Então, Sim. criança que tem bronquite, criança que está em risco efetivo de alguma comorbidade, enfim. E aí, nesse momento, tem um discurso efetivo e um discurso que pode ser oportunista também. Esse é o 3. Depois a gente tem um 4. 4 qual seria? Pessoas da família extensa que estão em situação de agravamento de risco. Aí é um outro problema que diz respeito a muito suporte que várias famílias recebiam dos seus anciões, né? Sim. A gente tinha grandes avós envolvidos nos cuidados, pelo menos aqui em casa era assim, quando precisava era tele e vovó. E aí, essa situação fez a gente ter que rearranjar. E também um discurso efetivo, um discurso oportunista, que eu acho que a gente precisa conversar sobre ele. E aí, a quinta circunstância é a decorrência financeira da situação econômica, que, na minha opinião, é a que mais vai impactar a situação familiar e a questão de gênero em si, que também tem um discurso verdadeiro e um discurso oportunista possível, né? Exato. Então, assim, vamos lá. Primeiro, com quem que as crianças estão nesse momento? Não há dúvida com quem que elas estão, né? Salvo exceções, elas estão sob os cuidados maternos ou alguém que faz a vertente do cuidado. Não sei se vocês têm isso assim. Então, assim, até as crianças que estão com os pais, por vezes é a madrasta que está assumindo a vertente do cuidado. Sim.
né? Então, assim, críticas possíveis, algumas decisões que vedaram, sem risco nenhum, a convivência familiar e o traslado das crianças. Porque se eu posso ir ao supermercado, e posso, com máscara, com álcool gel, com luva, com tudo mais, em tese não haveria óbice para que eu pudesse transladar a criança à convivência. Então, tem uma coisa muito comum dos homens, desculpa aí, homens, mas é natural, que é o aproveitamento de determinada circunstância para não responsabilização. Ah, não, já tá com a mãe lá, então deixa, sabe? E isso se naturaliza no procedimento. Então, algumas demandas aí, e pessoas defendendo em live, gente, eu não sei se vocês viram, mas eu vi. Pessoas defendendo que, sim, que criança tem que ficar num lugar só e não tem que sair. E aí eu fiquei pensando, tá, e aí, né? E essa questão de dentro de casa, que é o trabalho, geralmente do masculino mais respeitado, o trabalho do feminino. E tô eu aqui no dia de hoje tendo tido um surto em casa. Eu também tenho que trabalhar nessa casa. Porque meu marido é da área da informática, então ele tá 24/7, e ele entra, pega o fonezinho, fica lá em inglês, e mergulha no mundo Paralelo. e aí a casa pegando fogo, a criança lá, comida, nananana. Então, vocês bem conhecem isso. Aí, no tópico número 2, é o risco da própria criança. E aí, gente, uma coisa muito triste que eu tenho para dizer para vocês é que muitos comportamentos oportunistas trazendo uma hipótese de alienação parental de fato, né? Então, as pessoas que não querem que as crianças convivam, ou porque não confiam, que querem manter o controle, ou porque simplesmente já tem alguma experiência que é desastrosa nesse sentido. E aí eu tenho um comportamento de superproteção. E aí eu coloco aquela circunstância da criança que efetivamente tem um risco para inviabilizar a vivência que é geralmente paterna, né? Então eu fico com a criança, não pode, porque ela tem bronquite, ela não vai ir, ponto final. Entretanto, a criança vai com a mãe para o supermercado, entretanto, a criança vai com a mãe na consulta médica. Então, assim, não se encontrou um meio do caminho possível. E aí, nesse sentido, eu achei bem interessante o que a Itália fez em algumas regiões, que foi autorizar o caminhar no quarteirão de um dos pais com a criança, ainda que estivesse em regime de convivência, entendeu? Então, tá, tudo bem não levar para casa, para não ter isso, mas eu tenho autorização para sair de casa e dar uma volta no quarteirão com esse pai que está na situação. E é extremamente difícil, né, gente? A gente já está há 50 dias nessa circunstância. É bastante difícil, assim. Agora, nós, no primeiro momento, aqui em casa, nós tivemos uma circunstância que a minha enteada não veio, porque eles entenderam que o melhor era que ela ficasse, porque tanto o padrasto quanto a mãe são de funções essenciais, então ela estava, em tese, já exposta, vamos dizer assim, e aí aqui a gente tem gente com um risco agravado, então a gente tomou essa decisão, só que agora não se está mais suportando a distância, então como que a gente vai fazer para fazer essa transição, né? E toda a dificuldade dessa transição ocorrer. Aí então, aí a outra circunstância é do risco da criança, olha só, oi, meu amor, meu marido tá aqui com um balde de pipocas, ó, exercendo. Justo. Obrigada, amor. É justo, né? Alguém trabalha, ele vem com o computador na mão e um balde de pipoca. Justo. Justo, né? Claro. Exercitando, enfim, os cuidados que são típicos humanos e não femininos ou masculinos. A Exato. questão dos avós, então, o que a gente tem visto? Muitas situações de episódios depressivos, porque simplesmente os idosos tiveram a substituição de vontade, né, Leandro? Os filhos entenderam que era arriscado e aí passaram a não conviver mais. E aí todo aquele carinho do neto eu já não recebo, toda aquela circunstância eu já não recebo, e aí faço eu o quê? Então, muitos episódios aí de pessoas que nesse momento estão apresentando quadros depressivos. E a depressão é uma possibilidade de comorbidade, porque baixa o sistema de autodefesas, e isso é muito importante. Assim, se alguém tem familiares idosos, gente, preste atenção. Eu sou totalmente favorável ao ficar em casa, entretanto, não dá para a gente colocar a saúde emocional num segundo lugar. A saúde emocional precisa estar junto da saúde física.
E no caso dos avós é sempre uma coisa muito mais delicada, porque muitos deles já têm algumas condições de comorbidade preocupantes. Então, você conseguir conciliar o que é o mais saudável nessa composição, saúde física e saúde psicológica, é sempre muito delicado, né? Ainda mais quando a gente vê que, por exemplo, diabetes é uma das comorbidades mais perigosas, problemas cardíacos ou de hipertensão arterial. Então, tudo isso acaba sendo muito delicado para a gente compor essa situação, né? Muito difícil, né? E ao mesmo tempo, aquilo talvez seja de pegar o carro, quem tem carro, e até a frente ficar mais de 2 metros de máscara, pelo menos para olhar os olhos. Porque pelo menos algumas pessoas têm me relatado, o pessoal da área da psico, que ver os filhos e ver os netos presencialmente tem sido efetivo, porque o nosso cérebro não reconhece ainda o computador com as recompensas idênticas à presença física. Nós não conseguimos a mesma recompensa com a convivência virtual. Ameniza, mas não tem a mesma recompensa. Então, a quantidade de endorfinas que libera quando eu enxergo um parente ou quando eu abraço um parente, ela é muito maior. A gente tem pesquisa já sobre isso, né? A gente tem lá as crianças que ficam em incubadora, que nascem prematuros. O simples fato de haver o contato corporal no canguru, que é pele com pele, a gente tem uma implementação de sistema autoimune, gente, que é superior a 60%. Então, crianças que ficam lá só na incubadora e não recebem essa pele, sabe? É bem difícil. A Aline colocou ali, quanto com relação aos idosos, ela botou assim, violência patrimonial, filhos recebendo benefícios previdenciários. A gente está efetivamente fazendo empréstimos e sim, isso tem a ver com o próximo ponto, Aline, que é o abuso desse período, né? Então, os filhos de alguma forma se sentiram autorizados, e as filhas, não só os filhos, né? A substituir a vontade dos idosos simplesmente porque eles são população de risco. E esse é o relato mais efetivo que a gente tem recebido dessa população, sabe? E muitas vezes dá também o abandono desses idosos nessa situação, né? E isso também é extremamente preocupante. Não pode ter contato, então ninguém vai visitar, ninguém vai cuidar, ninguém vai ter qualquer tipo de atenção às necessidades dessas pessoas. Também é uma outra questão extremamente delicada nesse período, né? Sim, ninguém nem se oferece para fazer as compras, pelo contrário, recebe o dinheiro da pessoa e, tipo, larga lá, né? Então, extremamente delicado. Essa é a outra circunstância, assim, grave, vamos dizer, desse período. Mas eu acho que a coisa mais, assim, importante, que eu acho que levou o Leandro a me convidar para falar, tem um pouco relação com a questão dos alimentos em si. Porque eu não sei se vocês olharam na internet, tem, gente, uma revisional de alimentos chamada Revisional Covid. Quando eu olhei isso, eu fiquei assim chocada, tipo, não, só um pouquinho, modelo de revisional de alimentos em função do Covid, oi? E aí, quando eu vi o projeto de lei 1627, que foi retirado de pauta que foi arquivado ontem, retirado pela senadora Soraya anteontem, então é uma boa notícia, tá? Que dizia que eu podia suspender a execuibilidade dos alimentos em até 30% e parcelar isso, fiquei eu pensando no volume de mulheres que iam ficar em situação de vulnerabilidade. E aí, aqui em Porto Alegre, nós E principalmente quantos homens iam se aproveitar disso de forma indevida, né? Uma das grandes discussões que a gente tem nesse período são os aproveitamentos indevidos da situação em que nós estamos vivendo, né? Isso, os oportunismos, assim, quem paga por essa solidariedade social, né? Eu tenho pensado muito, assim, as empresas aéreas, então a gente, consumidor, vai precisar pagar, nós temos que ser solidários com as companhias aéreas, só que tem várias situações. Imagina a pessoa que parcelou no cartão de crédito a viagem da vida, né? Totalmente, ela gastou 3 vezes o seu salário para fazer a primeira viagem internacional da vida dela e ela vai ter que receber isso. Ela está sendo debitada no cartão, mas ela tem o direito de receber um crédito na companhia aérea. Que solidariedade social é essa, sabe? Muito tem me questionado, assim. Quem paga pela solidariedade? Sempre salvando os bancos e grandes empresas, mas nunca se preocupando com pessoas mais vulneráveis, né? É uma vulnerabilidade um pouco estranha. Tipo assim, eu tenho que ser solidária com a TAM, por quê, sabe? Né? Ou vamos dizer assim, qual é a proporção da minha solidariedade com a TAM? Por que eu tenho que empenhar 2 ou 3 vezes meu salário? Entendem? Isso.
E aí Sim. nós começamos a questionar essa circunstância e a pensar em soluções para essa... Como que a gente faz para atingir efetivamente o patrimônio do devedor de alimentos? A primeira circunstância foi determinarem a prisão domiciliar. Vocês viram aquele julgado da STJ, e que eu, em teoria, concordo, porque eu não gosto da prisão, mas vocês, se atuam na vida real, vocês sabem que a prisão é o único instituto de efetividade que a gente tem para guardar os alimentos. E eu fui advogada há muito tempo, gente, e eu tinha clientes que só pagavam com mandado na rua. Eu não vou pagar, ela que entenda. Então, assim, de propósito, com condição, não querer. Ou então quando era levado à delegacia, e aí a família aparecia como loucos atrás do credor, ou do advogado do credor, ou da mãe da criança, dizendo o que a gente pode fazer para pagar. Né? Então, não se preocupou com isso antes, só se preocupa depois. Então, o caráter coercitivo da prisão sempre foi um grande valor. Não a prisão em si, obviamente, mas o caráter coercitivo, né? Exato. Então, assim, no momento que eu transformo isso na mesma realidade que as pessoas estão vivendo, eu acabo com o poder coercitivo, porque está todo mundo preso. Acabo com isso. Então, o artigo 139 do CPC, ele dá a possibilidade de outros meios coercitivos atípicos. E aí, tem toda uma discussão se é contra a dignidade humana ou não. Tem um precedente na STF, que já tem um parecer da Raquel Dodge, dizendo que é totalmente contra a dignidade da pessoa humana restringir carteira de habilitação com relação aos alimentos. E aí eu fico pensando, gente, o débito alimentar é o mais delicado dos débitos. Esse credor é o mais vulnerável de todos. E há sempre um privilégio de outras dívidas. Sempre. Então, uma proposta que a gente fez, e que podem me chamar maluca, tá? Mas eu vou aceitar, é o de realizar uma subrogação da condição creditícia nos créditos pré-aprovados das contas correntes, então do cheque especial, e do cartão de crédito. Como assim, Simone? Eu, Simone, já tenho um pré-aprovado de R$15.000 na minha conta. E sou uma devedora de alimentos. Então, o banco já disponibilizou para mim R$15.000. Por que diabos eu continuo devendo para o credor de alimentos e não devo para o banco, vocês entendem? Então, é uma proposta maluca, mas sim, é uma proposta de utilização de um crédito que já é pré-aprovado. Aí vocês vão dizer assim, mas o credor não solicitou este crédito. Não solicitou, mas tem. E tem um débito mais privilegiado perante o terceiro. Se ele tem que dever para alguém, que ele deva para o banco, né, Simone? Essa é a ideia, né? Se for para dever para alguém, deva para o banco. O banco não vai morrer de fome se não receber o débito, o valor que lhe é devido. Mas a criança, por exemplo, corre esse risco. Então, se é para dever para alguém, melhor que deva para o banco. A ideia não é nada maluca, não. Ela é bem interessante, isso sim. Sobretudo na circunstância de que eu, a partir daquele projeto de lei que teria a cobrança de imposto sobre este valor, não renunciei a ele, porque se eu estou admitindo que eu vou pagar um imposto sobre esses 15 mil, eu quero ele, né? Porque senão eu digo, não quero, porque não quero ser taxada nele, vamos dizer assim. E outras circunstâncias são os pré-aprovados do cartão de crédito. A pessoa tem um limite no cartão de crédito. Beleza. Aí, divulguei em alguns lugares, assim, de espaços privilegiados de pensamento, grupos de pesquisas com pessoas mais inteligentes que eu e tal, e as pessoas começaram a me bombardear. Você é louca? Não! Temos que cuidar do superendividamento, porque nós não podemos fazer, assim, dívidas compulsórias. Aí eu pensei, não, só um pouquinho, superendividamento não há, porque a dívida já existe, ela só é com outro credor. E aí, fui eu para as pesquisas. E aí cheguei à conclusão que tem uma pesquisa que é de 2016, que foi coordenada pela professora Cláudia Lima Marques, e que diz que mais de 70% das pessoas superendividadas são chefes de famílias monoparentais. E tem um recorte por faixa etária, são mulheres, na sua maioria, entre 50 e 59 anos. Então não é guriazinha para comprar perfume, nem batom, nem roupinha, entendeu? E aí, em entrevista com essas mulheres superendividadas, elas relatam o que levou elas ao superendividamento. E assim,
Tem dependentes financeiros que são filhos, irmãos, sobrinhos, netos. Sim. Então, essas pessoas são arrimo de família, elas são quem tem a dependência. Então, assim, o sobrinho, o neto, o irmão depende dela financeiramente. Então, são chefias de famílias monoparentais em rede, totalmente diferente daquilo que a gente imaginava. Porque pensa em superendividado, pensa que a pessoa comprou batom, né? Sim. O típico feminino é, essa pessoa comprou, nunca esqueço, uma vez um juiz falou, ninguém mandou comprar blusinhas. E aí eu tiro uma sério, são as blusinhas que superendividam a pessoa, entendeu? E aí tem a lista lá, e o Tribunal da Bahia tem uma pesquisa, só que é mais antiga, de 2012, o maior índice de superendividamento é vestuário e alimentação, gente. E, tipo assim, Se eu não me engano, Simone, tem um artigo que é do professor Daniel Bucá, do Rio, que fala de superendividamento e gênero. Eu vou ver se eu separo depois. O professor Daniel provavelmente vai participar desses nossos bate-papos nos próximos dias. E eu acho que é relativamente recente, ele estava publicando, eu falei com ele esses tempos, ele disse que estava publicando. Então, assim, aí, nesse grupo, nessa plateia que me achou abusiva com essa circunstância de substituir o credor, porque é simples, né? Eu já tenho, o crédito já está pré-aprovado, vocês entendem? Não é uma questão de um novo contrato, não. O crédito já existe. É simplesmente substituir o credor. O banco já disse, esse dinheiro é seu. Então, isso já orbita o espaço patrimonial daquele devedor de alimentos. E aí vieram com esse argumento do superendividamento. E aí a minha pergunta é simples, por que razão quem está com as crianças tem que se superendividar? Porque homens e mulheres, tá, gente? Porque aí vocês sabem que quem está com a criança ou com o adolescente é quem se superendivida, porque é o presentinho que não pode ser 99, que nem minha filhadinha de 3 anos na época me disse, ela disse, eu tenho presente da fulana para comprar. Não no 99, tá? A criança já sabe, então assim, e na nossa atividade rotineira, eu não sei vocês encontram presentes de R$30? Eu tenho muita dificuldade de encontrar presentes de R$30, né? Vamos pensar na vida assim, muito difícil, tá bem. Então, assim, por que diabos quem se endivida é quem tem que estar com a criança? Então, ou com um adolescente, ou na situação de alimentar. E aí alguém pode me dizer, pode ter certos parâmetros? Pode ser só 50% da pensão, mas às vezes eu penso que nós temos que pensar um pouco fora da caixa para a gente ter um instrumento de efetividade. Porque já que eu não tenho mais prisão, o que eu vou fazer para substituir, sabe? Então pensei assim, e acho que, na verdade, é um elemento efetivo que vai atingir o sujeito aonde ele, como a gente diz, onde ele sente dor. Se ele não quer cumprir o que ele tem que cumprir por obrigação de forma espontânea, que o cumpra de outra maneira. Ele não tem um trabalho que permita o direto em folha de pagamento. Então, é compreensível. Se tivesse, faríamos direto em folha de pagamento. O valor que ele deve porque em algum momento ou ele concordou ou o juiz arbitrou. E, se esse valor fosse um valor excessivo, ele teria condições de readequar esse valor. Então, dentro de uma medida até um pouco simplista do meu raciocínio, acredito eu, o valor que ele deve é um valor que é possível que ele pague, ordinariamente. E é um valor que, muitas vezes, eu infelizmente, afirmo que já vi isso que vou dizer. É um valor que é inferior a esses R$30 que a gente acaba de dizer. Eu já vi casos de pensão alimentícia de réu preso não por pensão alimentícia, mas preso por ter praticado crime, que não tinha direito a nenhum tipo de subvenção estatal, nenhum tipo de benefício, e a avó ofereceu R$50 a mais, e a mãe da criança estava super feliz porque fez as contas de quantos litros de leite poderia comprar por filho. Então a gente está trabalhando com realidades assim extremamente distintas, mas a gente precisa entender em alguma medida que essa criança precisa sobreviver. E eu não estou falando nem viver. Ela precisa sobreviver em muitos casos, né, Simone? Isso. E vocês colocaram ali no chat, sim, gente, às vezes a gente gasta mais de 100%, e quem tem filho sabe que a gente empenha mais de 100% do que a gente ganha nisso. E se super endivida nesse lugar. Então, por que diabos alguém precisa ficar com uma salvaguarda, sabe? Eu já fiz as contas, gente. Ser quem paga os alimentos é a melhor coisa. Por quê? Número 1, pessoa que tem a condição financeira, né? Eu tiro da minha base de cálculo do imposto de renda o valor que eu pago de alimentos. Por quê? Então, assim, vamos supor que eu ganho 10 mil para a gente facilitar as contas, tá? Eu tenho que pagar 3 mil, certo? Vamos supor para pegar os 30%, bem basicão.
Se eu ganho 10 mil e eu pago 3 mil de pensão, eu dou os 3 mil para a criança. Só que eu tributei retido na fonte sobre 10. Então, no ajuste final da declaração do imposto de renda no final do ano, eu baixo a minha base de cálculo para 7, porque eu retiro a pensão da base de cálculo. E aquele CPF, que é o recebedor, é quem é responsável por pagar o imposto de renda, e não eu. Então, eu recebo a restituição daqueles, daqueles 30% de diferença. Então, eu tenho 30% de diferença que eu recebo como restituição. E, em troca disso, o credor dos alimentos, aquele que recebe, paga na alíquota lá, 7, 7,5, 15 ou 27,5. Vamos supor que seja 27,5. Então, na verdade, essa pessoa não recebe 3 mil. Ela recebe 2.9, recebe 2.100. Porque os 900 ela vai ter que pagar, porque os 30%, quase 30% que ela tem que pagar de imposto de renda. Então, tem uma questão que nós, advogados familistas, ou as pessoas que atuam mais com direito de família, não atentam, que o imposto de renda, ele trabalha contra quem recebe e a favor daquele que paga. Então, se eu tiver uma circunstância de ter ganho financeiro, eu tenho que ser o pagador dos alimentos e não o recebedor. E isso, gente, eu fiz, mostrei, tinha 2 pessoas com a mesma capacidade econômica, um casal, e a mulher era defensora pública, ele um jornalista famosíssimo, e eles estavam disputando muito quem pagava, quem que recebia, e aí a gente teve uma ideia, eu ofereci para ela, disse, olha, quem sabe tu te oferece para pagar os alimentos. Ela ficou chocada em função da questão de gênero. Mas aí uma saída que foi possível, e eu acho que é isso que a gente também tem que pensar, foi a instituição de um fundo, de uma conta corrente, porque era a mesma capacidade econômica. Uma conta corrente para as meninas, conjunta, os 2 tinham o cartão, e quem necessitava operava com aquilo ali. Alguns débitos foram retirados. Já se sabia que ia tirar, então os 2 aportavam a mesma quantidade naquele fundo comum, de forma que aquele valor não era considerado alimentos. Por que não era considerado alimentos? Porque aí teria uma nova tributação desnecessária. Então, se instituiu um fundo, cada um já tributava na sua fonte, e aquele valor era o fundo da manutenção das crianças. O desafio, eu acho que gente, de encontrar medidas fora da caixa, sabe? Medidas que sejam possíveis de serem executadas e que não passem pela tradição daquilo que a gente construiu. Então, assim, essa questão da instituição de um fundo é uma possibilidade. A questão... E, salvo melhor juízo, Simone, a instituição de fundo está prevista expressamente no texto legal. Né? Para que ninguém fale que isso é alguma forma de evasão fiscal, que é alguma forma ilícita ou de simulação. Não. Essa hipótese ela está prevista, salvo o meu juízo, expressamente no texto legal. Isso? Então, assim, o desafio é esse. A ideia melhor que eu tive foi a utilização dos créditos já aprovados. Porque eu fiquei pensando assim, como que a gente faz para atravessar um crédito, né? Vamos supor que eu, Simone, vá receber uma restituição de imposto de renda. O meu credor de alimentos, em tese, pode solicitar penhora antecipada desse crédito que eu tenho. Se pode penhorar crédito, por que não pode penhorar crédito? Entende? Sim. É meio maluco. Eu fui apedrejada, tá lendo? Não, eu acho que a natureza do crédito ela até é diferente. Isso eu concordo. A natureza do crédito é diferente. No entanto, não deixa de ser um crédito. Eu acho que aí é uma base de sustentação bastante sólida para essa ponderação que você faz. Acho perfeitamente viável. Repito uma frase que usei agora há pouco, posso parecer insistente nisso, mas acho preponderante. Se é para dever para alguém, é melhor, pensando no aspecto social, é melhor dever o banco do que dever, ou melhor, não é nem dever, né? É colocar em risco a integridade física das crianças, dos filhos. Eu estou pensando aqui sempre na figura de criança, para deixar a coisa bastante clara, né, nessa discussão. Porque eu acho que tem uma outra coisa também, né? Porque muito se discute também nessa mesma seara a questão de se, além da questão da carteira de habilitação para motorista, também a retirada do passaporte do sujeito. Isso serve porcamente para quem tem muito dinheiro. Né? Agora, numa situação ordinária, se a gente for parar para pensar, hoje em dia, quem tem condições de viajar para fora do Brasil? O meu, então, hoje eu estava vendo que o dólar a 5,80, eu tenho no máximo até o outro lado da rua.
Tem como. E não tá indo porque tá em casa, né? E quando vou de máscara ao mercado. Então, isso. Então, a capacidade coercitiva, ela se perde, né? Então, assim, funciona o quê? Retirar a carteira de motorista? Talvez. Eu acho que a infâmia funciona mais do que isso. Assim, obrigar a pessoa a colocar na rede social devedor de alimentos, sabe? No status. Isso, no status. A fotinha da pessoa lá, linda, e embaixo uma carinha amarela, devedor de alimentos. Eu acho que a infâmia, eu juro para vocês que a sensação que eu tenho é que a infâmia, ela é muito mais constrangedora. Acho até que bloquear o cartão de crédito da pessoa é mais constrangedor, porque a pessoa não faz nada sem cartão de crédito. Então, se eu posso bloquear o cartão de crédito, por que eu não posso retirar o crédito que já está pré-aprovado, sabe? E antes que alguém fale que isso exporia a pessoa a uma condição vexatória é não pagar pensão alimentícia. Isso sim é vexatório. Então, se a gente pensar que a nova praça de convivência de toda a população mundial, na sua grande maioria, é a internet, talvez seja uma medida. Uma coisa é certa, a realidade como está faz com que inúmeras pessoas não recebam a pensão alimentícia que lhe é devida, e aí vou usar a expressão no seu sentido mais simplório, inúmeros pais, homens, não cumpram o seu dever e continuem por aí numa vida normal. E aquilo que a gente vê, né? Postando nas redes sociais as fotos mais maravilhosas de visitação em lugares mais incríveis, tomando bebida por aí, mas os filhos continuam na mesma situação, né? Naquela realidade bizarra que a gente sabe que existe. Isso. E o credor dos alimentos tem que passar pelo calvário, né? Tá errado, assim, o calvário tem que ser do outro lado. Então, eu concordo que é vexatório, sabe? Mas se a gente fosse pensar em equipamentos efetivos, e já que não daria para aprender, que tipo de efetividade seria assegurada, sabe? Proibição de novos contratos, que sejam adimplentes com os outros. Enfim, eventualmente, porque até pensando, já que a pessoa não paga os alimentos, então vamos ajuizar uma ação de... não é recuperação judicial, é da pessoa física. Insolvência civil. Insolvência civil, porque já que ela não tem condições de fazer, né? Então, entendem? Assim, se a gente for pensar na gravidade, a sensação que eu tenho é que o credor de alimentos, ele vai ser o último a receber. Não adianta. Do jeito que a gente forjou o sistema, a gente criou um sistema para que isso aconteça. Porque a e o engraçado aconteceu no fim. E o engraçado, né, voltando ao que eu tinha dito agora há pouco, que na prática, quando esse sujeito é levado à delegacia, a família vai e faz um empréstimo no banco para pagar aquela dívida que ele tem. E que fique claro, acho que nem você, posso garantir que eu, aqui, nós não estamos falando aqui daquele sujeito que tem uma renda mensal miserável, o sujeito que recebe um valor menor que o salário mínimo, o catador de latim na rua. Não é esse o indivíduo. Esse paga. Esse paga. Porque eu não sei como é que é aí no Sul. A minha experiência mostra que esse cara é o cara que paga. Ele paga. É uma miséria, mas ele paga. Ele acerta 3 caixas de leite e ele todo dia tá lá com as 3 caixas de leite dele, sabe? Porque ele sabe que o filho precisa. Então, assim, tem uma determinada categoria que acha que não precisa. E vou dizer que se beneficia de que alguém esteja fazendo, sabe? Não, isso não tem problema. Eu sei que é delicado, eu sei também que é bastante polêmico, porque é uma contratação, praticamente obrigar alguém a contratar algo que não está contratando. Eu conheço as naturezas jurídicas dos institutos e sei que isso é atentatório. E nem sei se estou propondo que isso aconteça de fato, mas a minha proposta é: precisamos pensar em outras modalidades de implementação disso, porque se a crise vem para o empresário, para quem deve alimentos, também vem para quem está casa com os filhos, entende? Porque, vou pensar, né, a manicure está sem trabalho também. A profissional liberal, para a gente botar, vamos imaginar que seja uma mulher, que seja advogada, ela está cuidando dos filhos, ela também não está trabalhando, entende? Então, a crise Covid atinge a disponibilidade, mas também aumenta a necessidade, gente. Se a gente aqui em casa parou de gastar gasolina, a gente aumentou o consumo no super. Não sei como que tá vocês, mas a gente está impactado com o volume de comida, de fato, e nada abusivo, gente, que ninguém come caviar aqui em casa, carne de segunda, entendeu? Coisas naturais da vida, carne de segunda, guisadinho lá de segunda e tal, mas o implemento de ter de se alimentar todos os dias dentro da sua casa tem um aumento de custo de supermercado.
E esses planos se dar E acho que aumenta. até mesmo a tensão em que a gente está vivendo, essa situação que a gente está vivendo, eu, assim, tem dias que eu passo horas sem comer, mas tem horas que parece que, assim, o dragão que existe em mim, ele se manifesta. E aí você passa a comer que nem um maluco. Então, é claro que todas essas questões, elas vão acabar influenciando nesse contexto. E uma coisa que eu achei muito interessante, acho que uma das semanas, a gente conversou com o professor Tiago Amparo, que é daqui da FGV, e ele, num texto que ele escreve, ele é colunista da Folha, e um texto que ele escreve, ele traz uma expressão que me chama bastante atenção, que a pandemia, ela, na verdade, ela só está demonstrando algumas realidades que já existiam, sempre existiram e sempre foram evidentes, mas que ficavam ocultadas pela realidade do dia a dia. E fazendo um correlato nisso, é interessante notar, né, aquilo que os homens, entre aspas, estão reclamando da nova vida em razão da pandemia, é o dia a dia da grande maioria das mulheres, né? Os homens estão reclamando que tem que cuidar de casa e cuidar dos filhos. Quando isso, na verdade, é o dia a dia da grande maioria das mulheres, né? Olha que vida infernal, eu tô tendo que limpar minha casa. Porra, alguém tem que limpar. Então, o que é engraçado é que eu não sei, talvez isso possa ser uma das boas coisas que a gente possa retirar dessa realidade em que nós estamos vivendo, que algumas pessoas passem a entender que aquilo que para elas foi algo absolutamente excepcional dentro desse período é o dia a dia de muitas pessoas. E talvez passem a pensar em construir medidas socioeconômicas que levem isso em consideração também, né? Uhum. A gente tem, assim, eu falo bastante abertamente com o meu marido que escolhi, por óbvio, por ser uma pessoa maravilhosa, né? Nesse sentido. E eu tenho uma reclamação que é a ocupação mental das tarefas, que é muito feminina, porque essa capacidade da ordenação das tarefas domésticas, por mais que o masculino venha a colaborar 50-50, ainda há um gerenciamento mental e de previsibilidade que é feminino. Eu acho que nós fizemos a revolução feminina, mas os homens não fizeram a masculina. É como se nós tivéssemos saído para o mercado de trabalho, mas os homens não vieram ocupar o espaço do doméstico. E agora estão sendo forçados a ocupar. E aí uma importância bastante da postura em casa de compartilhamento e de chamar as responsabilidades, por mais que isso possa ser um pouco oneroso, de, né, vamos lá, ei, queridão, vamos lá, fofuxo, vamos, né, dividir o andamento. Eu não sei, isso não é uma desculpa, tá? Eu tento me desconstruir a cada dia para tentar ser uma pessoa menos aquilo que eu fui forjado a ser, porque todos os homens foram forjados a serem, ou a verem a vida dessa forma de serem o simples provedor, entre aspas, né? E eu tenho uma frase que eu uso, e que toda vez que eu uso, eu me penitencio por ter usado, mas ela é tão inserida na minha vivência, no meu dia a dia, na minha cabeça, que é uma coisa terrível. Normalmente, minha esposa é quem, como você diz, cuida da organização de tudo. Eu faço o que eu posso, mas assim, o gerenciamento é dela. Eu não tenho como negar. E muitas vezes eu me pego usando uma frase que é horrorosa, mas que ela infelizmente, é uma coisa que eu preciso ainda tomar muito cuidado. A minha frase é: amor, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu não tenho que ajudar em porcaria nenhuma, eu tenho que fazer, porque a responsabilidade também é minha. Mas eu não sei se ainda é um resquício dessa figura antiga, ou se é o medo de tomar uma bronca por fazer as coisas erradas, mas eu ainda uso a frase: o que eu posso fazer para ajudar? Como eu posso te ajudar? E eu sei que, na verdade, não é uma ajuda, é a minha obrigação, mas isso ainda é uma coisa que é muito na nossa cabeça. E acho que aí talvez seja muito importante que a gente tenha esse entendimento de que muitas das mudanças que nós precisamos que existam com relação aos alimentos, né, essa discussão do pagamento dos alimentos, ela tem como origem a educação. Quem essa criança foi, como ela foi educada, quais foram os conceitos que foram apresentados para que ela entenda isso. Porque eu não nego, eu tenho, e de novo, isso não é uma desculpa, mas acredito que a grande maioria dos homens foi forjada nesse modo de pensar. E em alguns momentos a gente tem que parar e pensar: peraí, não é isso. Então, acho que é um trabalho muito delicado e acho que aos poucos a gente vai melhorando. Eu, como disse, eu tento me desconstruir o tempo todo para ser alguém que corresponda às minhas ideias. Mas às vezes a gente vê que na prática os nossos atos nem sempre eles estão adequados, como a frase que eu acabei de dizer, que eu acabo usando, infelizmente. O pessoal aqui no chat está falando dos homens que têm reclamado de ter que ensinar as crianças, né? E a maior reclamação dos professores... Aliás, gente,
pais, pelo amor de Deus, o que estão fazendo com os professores? Estão torturando os professores. Muitas tarefas, muitos não sei o quê. Você, ó, gente, pelo amor do Senhor, a gente está numa situação extremamente delicada. Alguns pais querem mais e mais e mais tarefas, submetem os professores a uma tortura. Tá bem difícil. E estava falando, Leandro, do que nós fomos forjados a ser. Eu estou terminando um artigo que a Ana Carolina Brochado Teixeira e a Joyciane me desafiaram a escrever sobre seria possível abrir do sexo biológico na criação dos filhos. Aí é horrível, né? Sim. Porque é difícil esse negócio. Aí eu quero mostrar para vocês, se eu conseguir, por acaso, achar lá o negócio. Vocês estão vendo aí? Ou ainda não? Ainda não. Tá. Não tá ainda? Agora tá indo, agora foi. Tá indo? Tá. Vocês estão vendo aqui uns brinquedinhos? Sim. Tá. Sim. Eu pesquisei na internet uma coisa super simples, mas que é disso que eu tava falando. Brinquedo de menino e brinquedo de menina. Isso. E aí, olha que coisa a gente no grupo de pesquisa já teve enormes discussões sobre isso. Então, assim, quando a gente bota brinquedo de menino, é óbvio que isso foi uma circunstância de um dia específico, né? Então, aqui, ó. Meninos têm bonequinho, pula-pula, coisas que mexem com o físico, coisas que mexem para fora de casa, né? Gravador, a tendinha de cachorro-quente, o computador aqui, personagens, enfim, um brinquedo voador, que é óbvio que é para ser usado fora de casa, uma retroescavadeira, coisinhas de ferramentas, né? E aí, óleo de menina, gente, é um negócio chocante, assim, se eu achasse aqui, olha só. Vocês estão vendo? E a paleta de cor, ela é bem característica, né? Total, é um negócio chocante. Tudo remete ao cuidado, ao estereótipo, ou as coisas de beleza. Fora a tendinha de cachorro-quente, o resto é a casinha, boneca, princesa, máquina de costura, cadeirinha para o bebê se alimentar, fogãozinho, um negócio de glamour ali para trabalhar com a beleza. É um treco assustador. Simone, depois se você quiser, tá? Algum tempo atrás eu fiz uma pesquisa sobre essa questão, falando dos aspectos econômicos que envolvem a relação de gênero. E eu tenho, em algum lugar aqui nas minhas coisas, separado, uma pesquisa feita em Nova York, mostrando a diferença da mesma coisa, do mesmo produto, se ele for azul ou se ele for rosa, ou seja, se ele for de menino ou for de menina. Então, assim, isso é gritante, isso é assustador, e isso exatamente entra em todo esse contexto com o qual a gente está trabalhando. Depois, se você tiver interesse, você me avisa, me lembra, que eu encaminho. Vou te mandar uma mensagem. Eu encaminho para ti, porque assim, é interessantíssimo. Eu quero que vocês, e sugiro, né, já que é um grupo que estuda gênero, que vocês gastem um tempo da vida de vocês ouvindo a música de encerramento do filme da Barbie. Essa eu não me lembro. Alô, Simone? Ih, pessoal, peraí. Acho que a professora Simone caiu aqui do nosso bate-papo. Bom, vamos esperar retornar, mas aparentemente a professora Simone caiu do nosso bate-papo aqui, espero que ela retorne em seguida. A professora Simone estava falando da música do final do filme da Barbie, mas eu não conheço. A professora Simone está retornando aqui, deixa eu ver se ela consegue falar conosco. Professora, o seu áudio está fechado. Tá, agora voltei. Agora foi. Tá. Você estava falando da música da Barbie. Isso, deixa eu só olhar, digitem lá, eu mesma que me deletei, tá, gente? Foi... São os avanços tecnológicos, deixa eu falar. Como ser uma princesa, tá? Música Barbie. E aí vocês gastem um tempo, eu não sei, será que eu consigo compartilhar o vídeo? Acho que não, né? Se ele estiver rodando na sua tela, eu acredito que sim. Daquele mesmo meio que você estava usando para partilhar a tela. Acho. Tá, deixa eu tentar. Deixa eu ver como ser uma princesa. Vamos ver se... Parar de partilhar, não. Partilhar, janela de aplicação, aqui. Vamos ver se... Ainda não está partilhando. Agora sim, agora sim. Tá. Só um pouquinho que tá assim. Vejam se vocês conseguem acompanhar o som também, tá?
Não, não tem som. Não? Agora sim. Caso vocês não tenham prestado atenção, só vou voltar um pouquinho. Esse é o Dylan, que é o príncipe, ensinando ela como ser uma princesa. Não está dando para ouvir efetivamente Tá. o áudio. Eu vou Simone. cantar para vocês, então, lindamente, tá? É assim, ó, essa Perfeito. parte linda. Uma princesa sabe usar uma colher. Tem 1000 sapatos para escolher o que quiser. Uma princesa... deixa eu botar aqui. Como ser uma princesa Barbieletra. É um treco chocante aqui. É um negócio. Uma princesa sabe usar uma colher, tem os sapatos para escolher o que quiser. Tem conduta exemplar, é discreta ao jantar e demonstra interesse para ouvir. Uma princesa nunca esquece de sorrir. Pés delicados ao dançar, o protocolo respeitar. Goste ou não, a solução é dizer sim. Sua postura, por favor, mais elegante que uma flor. Sabe triunfar e acenar assim. O seu porte é perfeito, sem mania ou defeito. E aí, uma princesa sabe como se portar. Uma princesa nunca pode descansar. Ser paciente e sorrir. Ter elegância ao dormir. Quando falar, saber demonstrar erudição. E aí, o seu olhar, blá, 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 blá. Sempre pronta para o que acontecer. A postura, por favor. A princesa, então, goste ou não, a solução é dizer sim. E o Eu vou seu falar, sentimento... eu vou correr o risco de falar uma besteira enorme aqui. Parece uma propaganda feita pela ministra da Mulher, Família e alguma coisa, não parece? Parece, só que assim, Eu acho que foi a base para algumas afirmações elaboradas pela nossa ministra. é muito chocante, gente, É porque assustador. esse filmezinho, eu tive contato com ele quando a minha filhada estava vendo, e aí era o encerramento, e aí eu ouvi aquilo, goste ou não, a solução é dizer sim, e aí eu me choquei, e o seu sentimento nunca demonstrar oi? Então, as meninas são forjadas desde cedo a dizer sim e a não demonstrar as coisas. E é muito chocante, né? É muito ofensivo, né? É muito opressor. Né? E o mais assustador é pensar que nós estamos falando da princesa, que, de regra, é um parâmetro que todas as meninas, quando pequenas, querem ser. Até mesmo, muitas vezes, o que é assustador, né? Eu nunca tinha feito essa relação, eu só tenho filhos meninos, mas os pais falam, é a minha princesa. Então, até isso acaba sendo um elemento a fomentar essa figura, né? Que assustador. Acho que não tem outra palavra, né? Dá um trabalho acadêmico, assim. Eu super recomendo que vocês olhem com cuidado. A versão em inglês não é tão hard, tá? A tradução é que ficou o ó. Mas, enfim, é isso que passa aqui. E a gente está vivendo com as distinções por conta de uma longa tradição, né? E o grande problema da sociedade brasileira, segundo alguns, que as escolas ensinariam, abro aspas, ideologia de gênero, fecho aspas. Né? O problema são as escolas e não outras coisas, mas enfim, eu tenho que tentar me controlar para não falar um pouco mais de besteira do que eu devo. É que com a apropriação de certos discursos e eu vou chamar assim, a demonização, como se eles fossem opressores ao invés de emancipadores, é uma grande característica dos regimes mais ditatoriais, né? Então eu pego palavras e torno as palavras demoníacas. Gênero vira uma questão, porque nada mais é do que trabalhar com as distinções. Então, não tem nada, a palavra gênero não tem nenhum tipo de conotação ideológica por si só. A própria palavra ideologia também é um substantivo, ela não pode ser demonizada, né? Mas a gente apropria do discurso e transforma. É uma forma de exercício de controle, né? É uma forma de exercício de controle. Sabe uma coisa que a gente sai 2 segundos do nosso objetivo do bate-papo aqui, mas foi uma coisa que eu vou aproveitar que estamos informais para falar. Sabe uma coisa que eu tenho muita vontade, assim, se um dia eu pudesse conversar com alguns dos nossos governantes, eu juro que eu tenho vontade de pedir a explicação de uma coisa só. O que é ideologia de gênero
no entendimento deles. Porque, assim, de uma... Quando você tenta extrair alguma coisa das falas, eu não sei nem se essa expressão que eu vou usar é adequada, mas é de uma deturpação de conceitos e ideias que chega a ser... seria risível se não fosse assustador. De tão desprovido de sentido, não é? É que é pouco conhecimento científico, né? Então, assim, eu pego certas opiniões e trago um falso discurso científico, do mesmo jeito que a política de educação. Então, eu agora não tenho mais fomento para o direito. Então, o fomento que eu tenho é para a tecnologia, como se o direito não fizesse parte de tecnologias, ou como se as pessoas das humanas não precisassem de incentivo à pesquisa. É bastante delicado, né, gente? É bastante. Tempos difíceis, assim, tempos difíceis. E falando em pesquisa, deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, Simone, principalmente para os meus alunos do grupo de pesquisa. A professora Simone tem feito uma série de vídeos sobre produção científica. Tá? Eu confesso que não vi todos, vi alguns pedaços de um deles. Teve até uma apresentação com o pessoal do Conrep, né? Se eu não me engano, que foi agora há poucos dias. Para os alunos que sempre reclamam das dificuldades que a gente tem de produção científica, principalmente os alunos de graduação, que a nossa graduação, pelo menos em sua grande maioria, não é feita para ensinar os alunos a pesquisar. A gente tem uma luta árdua para fazer com que os alunos pesquisem de verdade. Graças a Deus, os meus alunos a gente tem produzido bastante. Até aviso e convido, Simone, provavelmente nessa semana ainda, deve sair o primeiro número, a primeira edição da nossa revista lá da faculdade, chamada Revista de Direito e Sexualidade. É uma revista que tem por objetivo, basicamente, possibilitar que a produção científica dos alunos chegue à comunidade acadêmica. Então, se tudo der certo, ainda essa semana sai, depois eu te encaminho o link, mas é muito importante que os alunos tenham essa compreensão. Então, depois, sigam a professora Simone nas redes sociais, né? Quase uma youtuber agora, Simone. Siga a professora Simone nas redes sociais, ela está sempre postando coisas sobre a produção científica, viu? Eu precisava fazer alguma coisa, gente, e alguns alunos estão com muita dificuldade de até fontes nesse momento, porque a biblioteca está fechada, né? Aí eu pedi para uma mestranda me ajudar, Carol, me cata fontes confiáveis na internet, faz um vídeo. Então, a gente está trazendo, a ideia é explicar para os alunos todos os métodos. Então, levantamento jurisprudencial, depois a gente vai fazer estudo de caso, pesquisa etnográfica, grupo focal, explicar aquilo que a gente normalmente não trabalha no direito, de um jeito simples, né? Então, óbvio que a gente pode trabalhar isso de um jeito mais simplificado para ser acessível. E não riam, gente, tá? Tô gravando dentro de casa, me expondo de um jeito assim horrível. Mas é o que temos. Simone, é extremamente importante porque, assim, eu vejo pelos meus alunos, eu tenho alunos que estão no mestrado, tá, e nunca tinham escrito um artigo científico. Então, e o meu grupo de pesquisa lá na faculdade, eu tento fazer exatamente isso, que desde a graduação eles comecem a trabalhar isso, porque é algo extremamente importante, é extremamente relevante que eles tenham essa habilidade de escrever um artigo científico, que a gente que está acostumado sabe, é difícil, é complicado, exige bastante, enfim. Mas oriento os meus alunos, vejo que Júlia e Fernanda, que são minhas orientandas de iniciação científica, estão aqui, tá? Mais do que indicado os vídeos da professora Simone. Simone, para voltar na nossa loucura, eu preciso te fazer um mini grupo de perguntas aqui, e eu não sei se você tinha mais alguma coisa para apresentar, mas aqui, eu aqui tinha algumas anotações que eu fiz. Você não faça isso, que os meus alunos são abusados. Eles vão ficar perguntando para ti até o mês que vem. Porque eu já os ensinei. A gente tem que aproveitar quando tem esse tipo de oportunidade. Eu lembro que quando eu estava assistindo era uma live, eu lembro que era com o professor Atalan, salvo o melhor juízo, você fez alguns comentários que eu anotei aqui. Eu tenho um caderninho que eu faço algumas anotações para pensar depois. Eu anotei aqui no meu caderninho algumas coisas que você tinha apresentado, que são algumas variáveis que a gente poderia pensar em usar em caso, não especificamente da Covid, mas para que se discutisse a figura do implemento, né, do adimplemento, melhor dizendo, da pensão alimentícia. E aí, salvo o melhor juízo, algumas considerações que você trouxe nesse bate-papo foram mais ou menos os seguintes. A imposição de multa, no caso de não adimplemento no momento oportuno, né, no momento devido, a imposição de comparecimento às sessões de terapia no fórum, isso aqui, mais especificamente, para a questão das visitas. Tá? Imposição de multa para o não exercício das visitas, imposição de comparecimento no horário das visitas
a uma sessão de terapia no fórum, já que o sujeito não queria ir ver o filho, ele teria que ir ao fórum para fazer um acompanhamento terapêutico, e até mesmo uma figura de que a pensão seria num valor maior se ele não visitasse os filhos e num valor menor se visitasse os filhos. E aí, salvo o melhor juízo, algumas das ponderações que você trouxe foram que se o sujeito não vai visitar, há uma maior necessidade de atenção da mãe em relação ao filho e, consequentemente, uma diminuição das condições dela de auferir os seus rendimentos ordinários. Algumas coisas nesse sentido. E, ao final, você também disse, e isso é uma coisa que eu gostaria muito se pudesse falar um pouquinho, sobre a experiência que está sendo realizada aí no Rio Grande do Sul, acho que é a Defensoria, se eu não me engano, para, de uma maneira, tentar fortalecer essa compreensão dos pais de que mais do que um direito de ver os filhos, é um dever, é uma obrigação, é uma incumbência. Né? Então, se pudesse falar um pouquinho sobre esses temas, eu agradeceria também. Tá. Você mesmo disse, né? O lugar que mais dói é o bolso, não adianta. Então, às vezes, para a gente fazer alguém se dar conta de que precisa fazer algo, a gente precisa ter um subterfúgio, uma estratégia. Então, multa é a coisa mais comum que o direito faz. Eu não cumpro um dever jurídico, a ordem jurídica institui uma multa, ponto. Essa questão da multa tem um efeito nefasto de a pessoa pagar para não fazer. Então, a pessoa paga para não conviver. Então, as punições comportamentais, elas costumam ser um pouquinho mais efetivas. E aí, essa circunstância de viabilizar que a pessoa ou vá visitar, por exemplo, um abrigo, né? Na verdade não é esse abrigo, hoje é casa-lar, no momento da visita, isso traz um certo transtorno e ajuda na conscientização com relação às necessidades infantis, que aí tu fica ali. Se eu sou condenado em serviços comunitários, fulano tem que exercitar a paternidade, não exercita. Ele é condenado em serviços comunitários, ele vai ter que cumprir, porque é uma condenação. E se for vinculado às necessidades da população, que é assemelhada ao filho dele, há uma tendência de empatia e de necessidade daquilo. Então, há uma tendência de viabilizar isso. O tratamento a gente já tem. Não é que a gente tem previsão de tratamento como medida coercitiva e o tratamento psicológico imposto. Então, não é nenhuma novidade, isso pode ser feito, a gente pode solicitar que se faça, porque tem algum problema aí, né? A pessoa é pai ou mãe e não quer se responsabilizar por isso, tem alguma coisa a ser vista. E alguém diz, mas a terapia tem que ser voluntária. Bom, mas e se voluntária não é? Então, vai gastar seu tempo indo lá, pelo menos para receber algo que seja, que lhe cause algum transtorno. Isso é que nem manifestação, sabe? Em alguma medida precisa causar algum transtorno, porque se não causar transtorno, não vai fazer com que a pessoa mude o comportamento. O desconforto faz com que a pessoa haja, na verdade, né? Acho que o desconforto é um dos parâmetros essenciais para a mudança das pessoas. Tipo assim, uma vez por semana eu tenho que perder 2 horas da minha tarde para ficar ouvindo essa assistente social, acho que eu vou conviver com meu filho que é melhor. Então, assim, eu tenho que criar uma situação que seja mais onerosa do que a visita, né? Ou a convivência familiar. E o que aconteceu? A imposição da multa que você trouxe aqui, aí é uma pergunta minha, porque eu não tive oportunidade de perguntar sobre isso lá atrás. Seria sob a perspectiva de astraente, né, a ideia da astraente? A ideia da astraente, sim. Só que o grande risco desse negócio é o risco do pagamento para Sim. não fazer. Porque geralmente a pessoa que não quer conviver, ela tem capacidade econômica para sustentar a astraente. Então eu preciso encontrar outro lugar para apertar. Tem um livro do Michael Sandel, se eu não me engano, não é o Justice, ele tem outros dois, um que fala de acho que é aquilo que não tem preço, as coisas que não tem preço, é alguma coisa assim o nome, para os alunos, depois eu procuro o nome correto e disponibilizo. Mas que ele fala exatamente sobre isso, que existem algumas coisas que a partir do momento que você monetariza, né, transforma-as em conversíveis em dinheiro, acaba gerando uma consequência diversa. Né? Se eu não me engano, o caso que ele traz, ele diz mais ou menos o seguinte, que a escola os pais tinham um horário para pegar os filhos na escola, e os pais se atrasavam. A escola, para tentar coibir esse atraso, passou a fazer uma cobrança por esse atraso. A consequência foi que aumentou a quantidade de atrasos exatamente porque os pais entenderam que eles pagariam por aquele serviço. Né? Então, que seria adequado. Então, acho que tem mais ou menos o mesmo condão aí, né? Sim, porque, na verdade, o efeito psicológico é do contrário. Então, forçar o comparecimento da pessoa para fazer outra coisa talvez seja um pouco mais efetivo.
E aí que eu acho que é a grande sacada, assim. Lá na Defensoria, a gente criou um projeto de mediação familiar. Então, se criou um centro de referência em mediação familiar. Só que a gente chegou à conclusão que as pessoas chegavam na mediação sem noção das suas responsabilidades ou da necessidade das crianças. Então, a gente pegou a experiência da Vanessa ali, das oficinas de parentalidade que ela ministrava, e a gente fez uma oficina de pais e filhos. E o que se faz nessa oficina? Se esclarece, primeiro, são oficinas que são feitas com cada parte em separado, então não fica a mesma mãe e o mesmo pai na mesma oficina, entendeu? A gente separa as partes, que é para as pessoas poderem ficar espontâneas. E aí, neste momento, a defensora ou alguém que é capacitado em direito explica os conceitos fundamentais, que é a guarda, o que é guarda, o que é poder familiar, o que se espera dos pais. E há momentos de vivências com crianças e adolescentes que eles narram as necessidades que eles têm e a dificuldade que eles têm pela ausência paterna. Gente, isso é um instrumento tão impactante. Foi essa oficina de esclarecimento dos direitos foi criada por uma equipe multidisciplinar. Isso tem tanto impacto porque as pessoas se emocionam. No momento da mediação, eles contam: que eu ouvi aquele menino falar que cresceu sem um pai, me deixou, eu fiquei muito mal, fiquei pensando se meu filho não vai crescer sem pai. Então, assim, viabilizar instrumentos de conscientização de fato da função parental. Porque as pessoas não têm ideia, é incrível, mas não importa a classe social. Às vezes a pessoa se perde na importância que ela tem na vida daquela pessoinha, sabe? Se perde mesmo. E ok, faz parte. Então, ter alguém de fora para trazer essa experiência e poder preparar para uma mediação foi uma das melhores coisas que a gente fez. E é acho que, de muito uma certa diferente maneira, a pessoa que passa pela oficina. Desculpa, Simone, mas perdão, te interrompo, mas acho que numa certa medida isso mostra que muitas vezes essas pessoas elas têm essa atitude, e isso também não pareça uma desculpa, mas elas têm essa atitude por um total desconhecimento, por uma falta de compreensão do que é o direito, de quais são as obrigações e qual é a realidade da situação como um todo também, não é? Sim, a grande massa das pessoas não sabe o mínimo, gente. Não sabe o que é guarda. Eles têm uma fantasia daquele direito antigo, de que as crianças têm que ficar com a mãe, de que o jeito de conviver é só aquele. Existe uma fantasia. No momento que a gente descortina isso, viabiliza que eles possam falar, é bonito de ver assim, eles se identificam, eles se colocam na condição do outro. Eventualmente, a gente pede até, quando a gente tem adolescentes, que os adolescentes possam fazer uma carta para os pais, porque isso é bem impactante, assim, tem pais que nunca receberam isso na vida, tem pais que não cumprem a função parental por não saber qual é a função parental. Verdade, gente, assim, não se sabe o que se espera desses pais, então isso é uma coisa bastante interessante. E aquele dia o Truz e o Mazei se colocaram assim contra, porque não patrimonializa. E se tem uma coisa que é certa, gente, é que se nós não encontrarmos estratégias que possam forçar atitudes, né, aí falando até de um jeito meio, o pessoal do Long Economics lá fala economia comportamental, nós não vamos ter efetividade da legislação. E aí, não tendo efetividade da legislação, a gente vai ter cada vez mais todos os problemas, tanto de sustento quanto de sobrecarga, e o judiciário com cada vez mais processos, porque vai ser uma execução de alimentos atrás de outra, atrás de uma execução de obrigação de fazer, atrás de uma Maria da Penha, atrás de uma ordem de restrição do filho, da nova companheira. Então, assim, multiplicam-se os processos e não encara a família como um grupamento que precisa apoio, né? Ainda que seja uma medida de caráter temporário, mas ela precisa ser tomada de alguma forma para que gere uma alteração na conduta, né, para que a sociedade passe a entender que aquilo que eles acham, né, aquilo que a sociedade entende que seria uma ou outra coisa, efetivamente não é, né, para que a gente saia dessa realidade das pessoas que muitas vezes são instruídas por aquilo que novelas mostram, ou que foram instruídas a vida inteira por aquilo que as novelas mostram, né?
Enfim, é um grande desafio, gente. Só que também eu já cheguei numa conclusão. Se a gente não botar as ideias loucas para fora, e o que eu estou trazendo para vocês aqui é em caráter experimental, se a gente não for colocar o desabafo das ideias mais malucas que sejam, a gente não muda o status quo. A gente vai ficar repetindo o mesmo conceito, né? Eu concordo plenamente contigo. Pessoal, eu agora vejo que o bate-papo está tão tranquilo que já tomamos o tempo de professora Simone além daquilo que eu tinha combinado com ela. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, coloque aí no chat rapidamente, tá? Para a gente fazer uma última pergunta para a professora Simone e darmos o encerramento. Caso contrário, eu já vou dar o encerramento, porque agora vejo que já nos encaminhamos aqui no tempo de uma maneira exacerbada, tomando demais o tempo de professora Simone. Enquanto eles vão fazendo eventualmente as perguntas, Simone, eu mais uma vez quero te agradecer de verdade pela atenção, pela disponibilidade, né? Temos aqui parabenizações apenas, acredito eu. Foi super esclarecedora a sua intervenção, essa conversa foi muito legal e acho que esse é o aspecto essencial que a gente precisa de alguma forma aproveitar nesse momento, né? O que eu tenho falado para os alunos e pesquisadores que fazem parte do grupo é isso, é tentar usar esse momento de distanciamento físico para estabelecer essas pontes com colegas com os quais a gente ordinariamente não tem condições de estar no dia a dia. Se fosse numa situação normal, num dia normal, dificilmente a gente teria condições de parar, entre aspas, o dia para um bate-papo desses. Então, ou teria que ter uma organização tremenda para conseguir que isso desse certo. Então, de alguma maneira, usar esse tempo para esses diálogos, para essa troca de conhecimento, essa troca de informações, e a minha intenção é sempre permitir, possibilitar aos meus alunos, pesquisadores lá da Universidade Federal da Bahia, que possam conversar com pessoas que são diferentes, pessoas que têm têm algo a contribuir. E acho que isso é importante. Eu costumo brincar com eles que sempre que eu posso, eu quero que outras pessoas falem com eles, não eu. Porque a mim eles vão ser obrigados a ouvir pelo resto da vida, contato comigo eles vão ter o tempo todo, a minha voz eles vão ser obrigados a ouvir. Então, sempre que possível, eu tento viabilizar esse contato com alguém que não seja eu. As minhas ideias, eles já estão acostumados, eles vão ouvir sempre, e eu não quero que eles fiquem viciados às minhas loucuras. Então, eu sempre pretendo trazer outras pessoas para que as loucuras dos outros, né, esse pensamento fora da caixinha, que para mim é o essencial, ele possa, de alguma maneira, influenciar no raciocínio dos meus alunos. Então, vejo que a grande maioria aqui só parabeniza a você pela sua brilhante explanação, por esse nosso bate-papo maravilhoso, e eu só posso, mais uma vez, te agradecer demais pela atenção, pela amizade, porque assim, a gente pouco consegue se encontrar no dia a dia, mas todas as vezes que eu encontrei com a professora Simone, ela foi sempre extremamente atenciosa comigo, mesmo sem me conhecer. Então, a primeira vez que eu a vi, a gente bateu papo durante alguns minutos, ela foi extremamente atenciosa comigo. Então, a gente só pode agradecer, eu agradecendo pela Universidade Federal da Bahia, pela sua atenção, agradeço a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas principalmente agradeço em nome da Universidade Federal da Bahia por essa atenção e disponibilidade com o meu pequeno grupo de loucos, como você pode ver. Ai, gente, eu que agradeço, espero não ter sido louca demais, mas coloco aí, botei meu Instagram e o e-mail, se alguém precisa de alguma coisa. Às vezes eu demoro um pouco para responder, tá? Mas eu, na medida do possível, eu vou respondendo aquilo que vocês precisam, tá certo? Eu agradeço muito, Leandro, por isso. A questão das mães enfermeiras, sendo vista que conforme os dados de 2010, porque em 57 anos, provavelmente são mães de família. Não, Júnior, a gente não chegou nesse ponto, mas a gente tenta depois, dependendo de como forem as coisas, a gente tenta marcar uma outra conversa numa outra feita para abusar do conhecimento de professora Simone mais um pouco mais lá para frente, tá? Tá bem. Simone, eu vou agradecer aqui então, muito obrigado.